Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Como nós temos dito todo domingo, é sempre um motivo de grande alegria podermos estar aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem a respeito da palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você nessa manhã a abrir comigo sua Bíblia nesse primeiro momento no Salmo de número 115, no verso de número 3. Esse é o primeiro texto que servirá como base para o nosso estudo. Salmo de número 115, verso 3. E nos diz assim a palavra do Senhor: No céu está o nosso Deus e tudo faz quanto lhe agrada. Agora eu convido você para andar comigo um pouco mais nas Escrituras até o livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. O capítulo é o capítulo de número 17, o versículo é o versículo de número 28, quando o médico Lucas escreve assim: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Abaixa sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que abençoe o nosso estudo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e te pedimos que uma vez mais o Senhor venha abençoar o nosso estudo. Pedimos que esses momentos que nós teremos aqui sejam momentos edificantes e que o Teu Santo Espírito possa aplicar esse ensino às nossas vidas. Essa é a nossa oração nos merecimentos de Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar essa aula de uma maneira um pouco diferente. Eu gostaria de fazer para você duas perguntas, e eu tenho certeza que essas perguntas vão parecer infundadas para você, mas eu vou explicar o motivo delas no decorrer do nosso estudo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, gostaria que você pensasse a respeito dela é: e se Deus fosse um de nós? E se Deus fosse um de nós? A segunda pergunta é: e se Deus fosse tão comum como um de nós? E se Deus fosse tão comum quanto um de nós? Essas perguntas nos parecem infundadas porque nós conhecemos Deus a partir daquilo que nós lemos nas Sagradas Escrituras, a partir da sua revelação. No entanto, esses questionamentos são questionamentos sérios. São questionamentos levantados por muitas matrizes filosóficas e religiosas. Essas duas perguntas que eu fiz para os irmãos agora há pouco, elas fazem parte do refrão de uma canção chamada Um de Nós, que foi gravada pela cantora norte-americana Joan Osborne no ano de 1995. E nessa canção, ela levanta alguns questionamentos a respeito do ser de Deus. Embora essas perguntas possam parecer não fazer nenhum sentido, aquilo que ela se propõe a questionar, ou o princípio dessas perguntas, encontra-se, como eu já disse, numa matriz de muitas filosofias e religiões. O fato é que, se Deus fosse um de nós, se Deus fosse tão comum quanto um de nós, isso implicaria pelo menos em duas consequências. A primeira delas: qualquer um de nós poderia ser Deus. A segunda delas, e mais grave talvez, Deus não poderia necessariamente ser Deus. O fato é que em todas essas perspectivas a respeito do ser divino são equivocadas e não condizem com aquelas perspectivas pelas quais as Escrituras nos apresentam ao Senhor. Esse tipo de distorção ocorre em geral porque duas características básicas ou dois aspectos básicos da natureza do ser divino são analisados de maneira equivocada ou então de maneira excludente. E eu estou falando justamente da transcendência de Deus e da imanência de Deus. E é sobre esse assunto que nós estudaremos nessa manhã. Meus irmãos, nós já temos visto até aqui em nossos estudos acerca do ser de Deus que o Senhor somente pode ser conhecido a partir da sua autorrevelação. A partir das Escrituras é possível então inferir duas características básicas de Deus que estão diretamente relacionadas à forma como Deus interage com o homem. Nós conhecemos tais características a partir dos enunciados da transcendência
e da imanência de Deus. Esses atributos ou essas características são revelados de uma forma simplificada nos textos que nós acabamos de ler. No Salmo 115, por exemplo, o salmista afirma que Deus está acima de toda a criação. Ele está nos céus e faz tudo aquilo que lhe agrada. Quando nós vamos lá para o livro de Atos, nós vemos então Lucas afirmando que é em Deus que nós vivemos, que nós nos movemos e que nós existimos. Isso dá a ideia de que o Senhor permeia toda a sua criação. Como esses textos se aplicam então à questão ou ao aspecto da transcendência e da imanência de Deus? É simples, isso ocorre de uma forma muito clara, de uma forma muito lógica. Por transcendência, nós entendemos que Deus é distinto do mundo e do universo criado por Ele. Ele é completamente independente da sua criação e Ele está acima de todas essas coisas. É exatamente isso que o salmista fala no Salmo 115. Nos céus está o Senhor e tudo faz quanto lhe agrada. Por imanência, nós entendemos que Deus permeia o mundo, Ele permeia a sua criação, Ele permeia o universo com o seu poder, primeiramente criador e também com o seu poder sustentador. E então Ele molda e dirige todas as coisas de forma que elas mantenham o seu próprio curso. Deus não depende de nada, mas faz com que tudo dependa dele. E é exatamente isso que Lucas afirma quando ele diz que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus não depende de nada, mas ele faz com que todas as coisas dependam dele. A seguir, então, eu quero trabalhar com você o tópico propriamente dito da nossa aula nessa manhã, a transcendência e a imanência de Deus. E nós veremos nesse primeiro momento as provas bíblicas da transcendência de Deus. Meus irmãos, a transcendência é um assunto muito discutido, não somente nos campos do cristianismo, mas também nos campos das religiões esotéricas, nos campos da filosofia. Em se tratando da filosofia, os termos transcendente e transcendental, eles sofreram alteração de seu significado desde o período da filosofia antiga até a época moderna, sendo que as acepções mais conhecidas a respeito daquilo que é transcendente, daquilo que é transcendental, são aquelas que foram delineadas pela filosofia antiga e pela filosofia medieval, sendo também muito comum os conceitos a respeito da transcendência ensinados pela filosofia moderna, sobretudo por Immanuel Kant, nos seus estudos, nas suas reflexões a respeito do conhecimento em geral. Como nosso objetivo nessa manhã não é traçar uma perspectiva filosófica da transcendência, pelo menos não uma perspectiva puramente filosófica, nós nos dedicaremos aqui à análise de uma perspectiva bíblico-teológica a respeito da transcendência divina. Como eu já disse anteriormente, a transcendência é um aspecto da natureza de Deus, no caso, já que nós estamos falando da transcendência divina, é um aspecto da natureza de Deus que demonstra o quanto ele é superior a tudo que existe e o quanto ele está fora dos limites daquilo que é considerado comum. Quando nós falamos sobre transcendência de Deus, obviamente nós estamos utilizando uma linguagem de acomodação para explicar a realidade de que Deus, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, está acima da criação, inclusive acima do homem. A transcendência de Deus é um dos aspectos de sua natureza que evidenciam aquele distanciamento natural que nós já temos falado desde o início dos nossos estudos acerca de Deus. Há um distanciamento entre nós e Deus, esse distanciamento é um distanciamento natural. Isso acontece porque Deus é criador e Ele está acima de tudo que existe e nós somos criaturas. De modo que nós não podemos conhecer a Deus, de forma que nós não podemos conhecer aquilo que é transcendente se Deus não nos revelar. Ou seja,
O Senhor está fora do alcance do nosso intelecto de uma forma autônoma. Ele está indisponível para o nosso conhecimento de maneira autônoma. Daí, então, nós percebemos a necessidade da revelação. Essa revelação, como nós já falamos, ocorre de duas formas. A revelação na natureza e a revelação a partir do Evangelho. As Escrituras, meus irmãos, nos revelam a Deus de uma maneira que nós possamos compreendê-lo. Isso já está claro para nós. Essa revelação de Deus está baseado basicamente nos aspectos que as Escrituras nos mostram a respeito da natureza e do ser divino. Um desses aspectos é o aspecto da transcendência. A ideia acerca da transcendência divina, ela já se encontra delineada nos primeiros capítulos das Sagradas Escrituras. De uma forma muito clara, de uma forma muito simples, nós podemos encontrar um substrato para que nós possamos entender a transcendência divina já no primeiro versículo das Sagradas Escrituras, quando lá em Gênesis 1:1 nós temos dito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, que aparentemente é tão simples, nos revela algumas coisas muito importantes a respeito de Deus. Em primeiro lugar, se no princípio Deus criou todas as coisas, então é evidente a necessidade de uma realidade que seja anterior ao no princípio. Antes de trazer todas as coisas à existência, Deus já existia. Se Deus criou tudo no princípio, então nós temos uma demonstração do seu poder excelso. Porque se nada existe e Deus então cria tudo aquilo que passa a existir, nós temos uma demonstração de poder. A criação revela também não apenas o poder de Deus em ação, mas revela também a sua autoridade. Por quê? Se nós continuarmos o nosso estudo lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 1 e no capítulo de número 2, nós veremos que Deus chama todas as coisas à existência e elas imediatamente passam a existir. Se Deus é aquele que tem poder e autoridade para criar, ele é, portanto, autônomo e independente. Por quê? Porque ele não precisa de causas para que exista. Antes, ele é a causa fundamental para a existência de todas as coisas. Veja bem, todas essas conclusões a que nós chegamos estão fundamentadas apenas em Gênesis 1:1. E elas apontam para o fato de que Deus é transcendente em relação à sua criação. Ou seja, ele está acima de tudo aquilo que existe. Ele está acima de todos os limites da criação e, portanto, ele tem domínio e autoridade sobre a mesma. Embora nós possamos concluir que Deus é superior a nós, que ele é imensurável, essa superioridade não pode ser medida. Isso quer dizer que a transcendência de Deus aponta para a realidade de que ele é infinita e eternamente superior a tudo que existe. A transcendência de Deus, meus irmãos, diz respeito não apenas ao seu poder, ou à sua autoridade, ou à sua eternidade. Não. Deus é transcendente em relação à criação em todos os seus aspectos. Em todos os aspectos que nós conseguirmos imaginar, Deus estará acima de tudo aquilo que existe. Além das perspectivas apresentadas aqui a partir de Gênesis 1:1, eu gostaria de enfatizar com você 3 aspectos da transcendência divina a partir das Escrituras. Em primeiro lugar, a transcendência de Deus se revela no fato de que Deus é absoluto. Quando eu falo que Deus é absoluto, eu falo no sentido de que ele é o princípio fundamental, a causa de tudo aquilo que existe. Deus não depende de nada. Ele não pode ser acrescido, ele não pode ser melhorado, ele não pode ser diminuído, ele é absoluto, completamente independente e faz com que todas as coisas dependam dele. Isso mostra quanto o Senhor está acima de tudo aquilo que existe. Nós podemos ver isso em alguns textos das Sagradas Escrituras e eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo nesses textos.
O primeiro deles se encontra lá no livro de Deuteronômio. É o quinto livro das Sagradas Escrituras, o quinto livro escrito por Moisés. O capítulo é o capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Versículo de número 4 nos diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nós já vimos quando nós estudamos os nomes de Deus que o termo Senhor aqui implica necessariamente no fato de que Deus ele é soberano sobre tudo que existe, ele tem domínio sobre tudo que existe. E aqui Moisés está nos falando, olha, ele é o único Senhor. Ele é aquele que está acima de tudo que existe. Ele é aquele que domina todas as coisas. Em outras palavras, ele é absoluto. Nós podemos ver isso também lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Gostaria de convidar você para ir comigo lá. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. E esse texto é muito interessante. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, nos diz assim as Sagradas Escrituras: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vemos mais aqui uma vez apresentado esse aspecto, esse caráter absoluto do ser de Deus, que evidencia então a sua transcendência, evidencia a sua posição acima de tudo aquilo que existe. Em segundo lugar, a transcendência de Deus se revela também em sua supereminência. A supereminência diz respeito a uma extraordinária elevação moral. Assim, a transcendência de Deus ou a sua superioridade é demonstrada também nos termos do seu caráter, que é perfeito e irrepreensível. Por quê? Porque ele é totalmente santo. Essa condição é contrastante com a condição do homem, que é falha e degradada pelo pecado. Deus não possui apenas uma extraordinária elevação moral. Ele é o padrão pelo qual nós devemos compreender a moral. A supereminência de Deus é demonstrada nas Escrituras a partir de algumas características, como a sua santidade, a sua justiça. E as Escrituras falam muito a respeito disso. Eu quero convidar você para ir no Antigo Testamento novamente comigo, agora no livro de Números, no capítulo de número 23. Números, capítulo de número 23, versículo de número 9. Versículo de número 19, melhor dizendo. Números 23, 19, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Nós vemos aqui demonstrada então a condição moral de Deus, extremamente elevada. Ele não mente, ele é a própria verdade. Mas nós podemos entender também a supereminência de Deus a partir de outros textos. Volte um pouquinho comigo, sua Bíblia, lá no livro de Levítico, o capítulo de número 11. Levítico 11, versículo 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. O que Deus está evidenciando aqui é sua santidade. Embora ele fale para o homem, olha, vocês vão se consagrar, vocês vão ser santos porque eu sou santo, é óbvio que nós nunca atingiremos o padrão de santidade de Deus, porque a sua santidade é uma santidade plena, é uma santidade total. Nós, enquanto homens, somos pecadores, lutamos contra o pecado. Então Deus está acima de nós também no quesito santidade. Mas a transcendência de Deus se revela não somente no fato dele ser absoluto e nem no fato dele ser supereminente. A transcendência de Deus se revela também no fato de que ele está infinitamente exaltado sobre o mundo.
A partir desse enunciado, nós podemos então chegar à conclusão de que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor por aquilo que Ele é. As Escrituras atestam a verdade de que Deus é excelso e, portanto, Ele é digno de toda a glória. Alguns textos básicos comprovam isso. Volte comigo lá no livro dos Salmos. Agora no Salmo de número 113. Salmo de número 113. O verso é o verso de número 4. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Deus está acima de tudo aquilo que existe. Deus é excelso e é digno de toda a glória. Esses aspectos, meus irmãos, demonstram a transcendência de Deus. Demonstram o quanto Ele é infinitamente superior a tudo aquilo que existe. É preciso, no entanto, salientar que a transcendência de Deus não deve ser destacada a ponto de ofuscar outros aspectos da sua natureza, sobretudo no que diz respeito à sua imanência, que nós estudaremos a seguir. Se nós enfatizarmos a transcendência de Deus, além dos limites pelos quais as Sagradas Escrituras apresentam esse aspecto da sua natureza, nós correremos então o risco de estabelecer algumas perspectivas distorcidas a respeito do ser divino. Atualmente, algumas linhas doutrinárias incorrem nesse erro. Uma das principais correntes religiosas que apresentam uma perspectiva equivocada da transcendência de Deus é aquela que nós chamamos de deísmo. Os deístas, além de negar a divindade de Jesus e a inspiração das Escrituras, eles afirmam a ideia de que Deus é completa e unicamente transcendente, porque para eles Deus criou o mundo, mas Ele não interfere e nem interage com a sua criação. Deus seria, então, totalmente outro, aquele que não se pode alcançar sob nenhuma perspectiva. As Escrituras, no entanto, elas revelam Deus de outra maneira. Verdadeiramente, Deus é transcendente porque Ele é superior a tudo aquilo que existe. No entanto, as Sagradas Escrituras nos levam à conclusão de que Deus é também imanente. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa aula nessa manhã, em que nós estudaremos então as provas bíblicas da imanência de Deus. Se a partir da transcendência nós entendemos que Deus é eternamente superior e que Ele está exaltado sobre tudo aquilo que existe, a partir do enunciado da imanência, nós podemos concluir que Deus se relaciona conosco, ou seja, Ele está em contato com a sua criação, Ele interage com a sua criação, Ele dirige a sua criação e Ele sustenta a sua criação. Deus interage conosco, Deus interage com o mundo criado, não porque Ele necessita disso. Deus assim o faz porque todas as coisas que existem dependem dele para existir. A imanência de Deus é um conceito extremamente importante para a fé cristã, porque é a partir desse conceito que nós podemos entender que, ainda que Deus seja de fato completamente independente, Ele criou todas as coisas, Ele criou tudo aquilo que existe e faz com que essa criação dependa dele. Nada em todo o cosmos funciona a parte de Deus. É Ele aquele que criou todas as coisas. É Ele aquele que sustenta todas as coisas. É Ele aquele que interage com o universo criado por Ele. Essa realidade é atestada a exaustão nas Escrituras. Eu gostaria de pegar com você 2 textos dos Salmos que apontam para essa realidade de que Deus interage conosco. Salmo de número 99, verso 1. Reina o Senhor e tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O que nós vemos aqui
é uma resposta que deve ser dada à presença de Deus. Esse texto evidencia o fato de que o Senhor não está tão longe de maneira que ele não possa ser conhecido. Não, ele é rei sobre o quê? Sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que existe, o que enfatiza então o fato de que ele se relaciona com essa criação. Mas nós temos também um outro salmo, o salmo de número 104, no verso de número 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Nós podemos pegar o verso de número 11. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Mais uma vez nós temos aqui em vista a perspectiva da relação de Deus com a criação, não apenas no aspecto de que ele é criador, mas também no aspecto de que ele é sustentador, é aquele que conduz a sua criação. Esse relacionamento de Deus com aquilo que ele mesmo criou evidencia então a sua imanência. A imanência de Deus é ainda mais perceptível, quando nós pensamos no relacionamento do Senhor com o homem, que é a coroa da sua criação. O Senhor não abandonou o homem no seu reino cósmico. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, nós vemos que Deus cria todas as coisas. E ao final, então, da sua criação, ele cria o homem, ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o coloca ali no jardim do Éden como o seu vice-regente. O Senhor não abandona Adão e Eva ali no jardim, muito pelo contrário. Ele determinou aquilo que eles poderiam fazer, ele determinou aquilo que eles não poderiam fazer, bem como ele supervisionava a vida de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Isso fica muito claro para nós quando nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Volte comigo sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3, o versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse texto aqui já se encontra na narrativa da queda. Nós vemos aqui, então, nós poderíamos continuar lendo, que nós veríamos as consequências do pecado. Mas é interessante nós observarmos que Adão e Eva já haviam pecado nesse momento, mas mesmo assim Deus não os abandonou. Deus está presente ali no jardim. O texto hebraico traz um verbo que é traduzido para nós aqui como caminhava, andava, no verso 8, Deus que andava no jardim pela viração do dia. Na Bíblia hebraica, o hebraico é a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, o escritor empregou então o verbo mithalek. Esse verbo tem um sentido básico de ele anda, ou ele passeia, ou ele caminha ao redor. Quando nós olhamos então para Gênesis 3, versículo 8, essa afirmação de que Deus andava ali no jardim não é uma afirmação feita no sentido figurado. Deus estava presente ali, interagindo diretamente com a sua criação, interagindo diretamente com o homem. Tanto que nós podemos continuar o texto, se nós continuássemos, nós veríamos que o Senhor vai perguntar diretamente ao homem e à sua mulher onde eles estão. Deus se relaciona conosco porque ele é imanente. Ele está presente no universo que ele criou, ele interage com a sua criação, ainda que ele não possa ser restrito, não possa estar contido nessa sua obra, neste universo criado com ele. Mas ainda assim, Deus se relaciona com a sua criação. Há ainda uma outra perspectiva sobre a qual a imanência de Deus é extremamente importante e eu gostaria de trabalhar com você agora, nesse momento. E antes de partir para a minha argumentação, eu gostaria de convidar você para que nós possamos ler mais 2 textos das Sagradas Escrituras. O primeiro deles se encontra lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, no versículo de número 14. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 1,
versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O segundo texto para o qual eu quero chamar a sua atenção é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Paulo fala o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esses dois textos enfatizam a realidade da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses textos são extremamente importantes para que nós possamos compreender a imanência de Deus. Por volta do primeiro século, final do primeiro século da era cristã, início do segundo século, surgiu ali no Oriente Próximo, a região onde está localizada Israel, um conjunto de correntes filosóficas e religiosas chamadas de gnosticismo. De maneira resumida, os gnósticos atestavam que o conhecimento era a base da salvação. Uma das heresias gnósticas dessa época era o docetismo. Os docetistas não criam na encarnação de Jesus, visto que a sua perspectiva filosófica era baseada no pensamento platônico e neoplatônico, pelo qual a matéria, o mundo material é visto como mal, como impuro, como corrompido, e Deus, que é todo bom, é todo puro, não poderia então tomar um corpo físico. No entanto, quando nós olhamos para essas perspectivas religiosas e filosóficas do primeiro século, que reapareceram agora nos nossos dias, e as comparamos com os textos de João e com os textos de Paulo que nós lemos agora, nós percebemos que na realidade da interação de Deus com o homem, o Deus Filho, Jesus, ele não apenas poderia tomar ou se encarnar em um corpo físico, como de fato ele o fez. E ele cumpriu tudo aquilo que foi ordenado pelo Pai. O fato de Cristo poder então se relacionar de uma forma tão direta com a humanidade somente é possível porque Deus é imanente, porque ele interage, porque ele intervém com a sua criação, porque embora ele não possa ser contido por aquilo que ele criou, ele está presente, ele permeia e sustenta tudo que existe. Assim, a conclusão a que nós chegamos é que apesar de ser eterno, absoluto, infinitamente exaltado, Deus não está longe de nós. É preciso, no entanto, meus irmãos, que nós tenhamos um pouco de cautela no estudo e na defesa da imanência de Deus. Por quê? Assim como ocorre com a transcendência, caso nós enfatizemos demais a imanência de Deus, nós podemos criar uma visão distorcida a respeito do ser divino. Se quando nós enfatizamos a transcendência em detrimento da imanência, nós caímos em uma perspectiva deísta, quando nós enfatizamos a imanência em detrimento da transcendência, nós desenvolvemos então uma visão panteísta, pela qual Deus estaria tão associado à criação que ele conferiria a ela um caráter divino. Quaisquer dessas perspectivas são equivocadas e são contrárias àquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que nós aprendemos hoje que apesar de Deus ser infinitamente elevado em relação a tudo aquilo que existe, ele não se mantém longe ou à parte dela. Deus está desde o princípio da história e até agora se relacionando diretamente com a sua criação, dirigindo e sustentando tudo aquilo que existe. É preciso, no entanto, ter cuidado ao analisar os atributos da transcendência e da imanência de Deus. A imanência sozinha,
implicaria no aprisionamento de Deus em sua criação. A transcendência sozinha implicaria no banimento de Deus para um estado em que ele seria totalmente outro, em que ele seria inalcançável sob todas as perspectivas. Quaisquer dessas análises são análises extremamente equivocadas e não condizem com a realidade da revelação de Deus apresentada nas Escrituras. Daí você pode me perguntar, em que esses estudos serão proveitosos na minha vida? Qual a eficácia desses estudos? Eu gostaria de demonstrá-lo agora aplicando esse nosso estudo dessa manhã na sua vida a partir de duas perspectivas. A primeira delas, agora que você sabe que Deus é excelso, que Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, você deve necessariamente viver de uma maneira que glorifique a Deus em tudo. Como você fará isso? Você somente terá condição de viver assim se você observar aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam a respeito do comportamento cristão, sabendo que em nossa vida tudo deve ser feito para a glória de Deus. E em segundo lugar, sabendo que Deus está próximo de nós, que Ele interage com a sua criação, que Ele interage com a nossa história, você pode se achegar a Ele e entregar os cuidados da sua vida em suas mãos, sabendo que Ele tem o melhor preparado para você. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça para que nós possamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo estudo que nós tivemos e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, dando-nos a condição de conhecê-lo de uma maneira suficiente a partir das suas Escrituras e que nós tenhamos, Pai, a condição de aplicar esses estudos às nossas vidas. Eu te peço que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor continue nos guardando. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui nessa semana e eu aguardo você novamente no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Que Deus abençoe a sua semana, um grande abraço e até domingo que vem.